Você já ouviu este versículo em convites evangelísticos, em mensagens de salvação, em folhetos de apelo? Eis que estou à porta e bato. É um dos versos mais citados da Bíblia. Mas o que poucos percebem é que essa não é uma mensagem ao perdido, é uma repreensão a uma igreja. Enquanto muitos interpretam Apocalipse 3:20 como o chamado de Cristo ao pecador, o texto está, na verdade, falando a uma igreja que o rejeitou, a igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, confortável, satisfeita, mas vazia da presença de Jesus. Ele não está dentro. Ele está do lado de fora, batendo. Cristo está do lado de fora de muitas igrejas hoje. O culto continua. As luzes acendem. Os louvores sobem. Mas o noivo está ausente. Ele bate à porta de templos que se dizem cristãos, mas não o querem de verdade. A pior condenação não é o silêncio. É Jesus, do lado de fora, ignorado pela própria igreja que carrega seu nome. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado desse versículo. Vamos desmascarar a interpretação superficial e revelar a advertência poderosa que ele carrega. Você entenderá o que significa abrir a porta para Cristo e como essa decisão determina se a sua fé é viva ou morta. E com a ajuda dos escritos de Charles Spurgeon, vamos confrontar o coração morno e resgatar a intimidade perdida. Prepare-se. Esta mensagem não é para os confortáveis. É para os que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Se você acha que está tudo bem, talvez já tenha fechado a porta. Mas se ainda houver um mínimo de fome pela verdade, ele ainda está batendo. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. A imagem é aterradora. Cristo do lado de fora da própria igreja. Não entre estranhos, não entre ímpios, mas à porta de uma assembleia que se diz dele. Essa é a cena diante de nós, em Apocalipse 3:20. Não um convite genérico à salvação, mas um clamor urgente a uma comunidade que ainda se reúne, mas já o excluiu do culto. Essa é Laodiceia. E, ouso dizer, essa é a condição de muitos ajuntamentos religiosos nos dias atuais. Jesus não está batendo na porta do coração do pecador perdido em uma esquina qualquer. Ele está batendo na porta da igreja. E isso muda tudo, porque revela uma realidade que poucos têm coragem de encarar. Há igrejas onde Cristo não é mais bem-vindo. Há cultos onde o nome dele é invocado, mas a presença dele é ausente. A liturgia segue, o louvor explode, os sermões entretêm, mas ele está do lado de fora. Charles Spurgeon, com sua clareza cortante, certa vez disse: melhor uma igreja vazia com Cristo dentro do que uma multidão reunida sem ele presente. A igreja de Laodiceia é descrita como rica, abastada e sem necessidade de coisa alguma. Mas o diagnóstico de Jesus é o oposto: miserável, cega e nua. Essa inversão revela o auto-engano espiritual. Eles se julgavam fortes, mas estavam falidos. Julgavam-se iluminados, mas estavam em trevas. Consideravam-se vestidos de glória, mas estavam nus de justiça. Não é essa a tragédia de nossa era? Vivemos um tempo em que a igreja se tornou obcecada por estrutura, aparência, influência e performance. O culto virou espetáculo. O púlpito virou palco. O pastor virou celebridade. E Cristo tornou-se um adereço opcional, uma menção protocolar, um nome que se usa, mas uma presença que não se busca. E assim, sem alarde, sem escândalo, sem sequer perceber, muitos templos tornaram-se laodiceias modernas, movimentadas por fora, mas vazias de glória por dentro. Jesus está à porta. Ele bate. Mas veja bem, ele não arromba, ele não invade. O texto é claro.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir, o convite é pessoal, mesmo sendo coletivo. Ele fala à igreja, mas responde àquele que abrir. Isso significa que, mesmo em meio a um corpo morno, indiferente e cego, ainda há esperança para o indivíduo que ouve e decide abrir. E o que acontece quando essa porta é aberta? Ele entra e ceará. Isso é intimidade, é presença, é comunhão profunda. Não se trata apenas de frequentar a igreja ou fazer parte do ministério. Trata-se de ter Cristo dentro, dentro da casa, dentro da alma, dentro do culto. Dentro da vida, Charles Spurgeon disse: Cristo não bate como um mendigo qualquer. Ele é o Senhor. Se bate, é por graça, não por necessidade. Nós é que temos tudo a perder se não abrirmos. A tragédia é que muitos hoje têm portas bonitas, placas reluzentes, programações intensas, mas a sala está vazia. O Senhor não foi convidado. Ele permanece fora, ouvindo os sons de um culto que leva seu nome, mas não a sua presença. Um evangelho sem arrependimento, uma graça sem cruz, uma fé sem santidade. E você, ouve a voz? Não a voz do pregador, não a música do louvor, mas a voz suave e firme que chama do lado de fora. Ele não grita, ele chama. E se há um ruído ensurdecedor dentro do seu coração, talvez seja isso o que está abafando a voz dele. O chamado hoje não é a emoção, é a decisão. O versículo de Apocalipse 3:20 não é romântico, é urgente. É o grito contido de um rei que deseja voltar a habitar com seu povo. Mas ele não arrombará. Ele espera, ele bate, ele chama e aguarda que alguém, talvez você, ouça e abra, porque a pior condenação para uma igreja não é a perseguição, é a ausência. É continuar funcionando como se tudo estivesse bem, enquanto o noivo está do lado de fora. Há algo de profundamente irônico em Apocalipse 3:20. Aquele que é o cabeça da igreja está do lado de fora do corpo. Aquele que é o noivo está excluído da festa de casamento. O dono da casa foi trancado para fora. O Cristo que sangrou pela igreja, que deu sua vida para redimi-la, agora se vê diante de uma porta fechada. E o mais grave, a porta foi trancada por dentro. A igreja de Laodiceia representa a congregação que se tornou tão autossuficiente, tão satisfeita consigo mesma, que não sente mais necessidade de Cristo. Sua adoração não é mais centrada na cruz. Seus planos não dependem mais da direção do Espírito. Seus pregadores não falam mais em arrependimento. Seus cultos não fazem mais os corações arderem. Apenas impressionam os olhos e ouvidos carnais. Charles Spurgeon disse: a pior forma de rejeitar a Cristo não é blasfemar contra ele, é substituí-lo por um evangelho sem ele. E é exatamente isso que Laodiceia havia feito. Ela não expulsou Cristo com gritos de ódio. Ela apenas o ignorou. Continuou a se reunir, continuou a cantar, continuou a pregar. Mas ele não estava mais lá. Quantas igrejas hoje seguem esse mesmo roteiro? Elas não negaram a Cristo abertamente, simplesmente deixaram de se importar com sua presença. Trocou-se o arrependimento pela autoestima, o discipulado pela autoajuda, a santidade pela performance, o evangelho pela estratégia de marketing. E assim, sutilmente, Cristo foi deixado de lado, até o dia em que, sem perceber, já estava do lado de fora. O mais assustador é que a igreja de Laodiceia não sabia que estava assim. Ela dizia: sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Essa é a cegueira espiritual, achar-se cheia quando se está vazia, achar-se santa quando se está morna, achar-se viva quando se está à beira da morte. Jesus bate à porta, mas não com violência. Ele bate com misericórdia. Ele ainda chama. Ele ainda espera. Mas o fato de estar do lado de fora revela algo. A comunhão foi quebrada. Cristo não está presente em todo lugar onde seu nome é mencionado. Ele não se faz presente por hábito,
por tradição ou por cerimônia. Ele entra onde há arrependimento, fome e verdade. Spurgeon certa vez clamou: ai da igreja que decora os salmos, mas esquece o Salvador, que canta com os lábios, mas não se curva com o coração. É possível ter todos os elementos da adoração e ainda assim não ter adoração. É possível pregar com eloquência, ensinar com lógica, cantar com perfeição e ainda assim manter Cristo do lado de fora. Porque a verdadeira presença de Cristo exige um preço: rendição total. Jesus não bate para entrar em um culto casual. Ele bate para entrar como Senhor. Ele não vem negociar espaço. Ele vem tomar o trono. E muitos não querem isso. Querem um Cristo que abençoe, mas não confronte, que ame, mas não exija, que perdoe, mas não transforme. Por isso ele está do lado de fora. O retrato de Apocalipse 3:20 é um juízo silencioso. Cristo fora da igreja, batendo, esperando. E muitos, dentro, ocupados demais com seus programas para ouvirem a batida. Mas ele não se cala. Ele ainda chama. Se alguém ouvir a minha voz, alguém, talvez um, talvez poucos, mas ainda há esperança. Ainda há como abrir. Ainda há como se arrepender. Essa é a chance que Cristo oferece. Não apenas à coletividade, mas a cada alma. Mesmo quando a maioria se acomoda, o Salvador busca os que ainda o desejam, e a esses ele entra, e ceia, e restaura. Mas a porta precisa ser aberta. É tempo de examinar se na prática Cristo está dentro ou fora. Porque a aparência engana. A movimentação não garante presença. O ajuntamento não garante unção. Spurgeon bradou. A alma que fecha a porta para Cristo está dizendo: prefiro o vazio à visita do Rei. Laodiceia era uma igreja rica, mas empobrecida espiritualmente. Era ativa, mas morna. Era visível, mas invisível ao céu. E hoje, milhares seguem esse mesmo caminho. Cristo não força a entrada, mas ele ainda bate. O cenário descrito em Apocalipse 3:20 é um retrato simbólico de muitas igrejas que ainda hoje funcionam normalmente, mas sem Cristo. E o mais alarmante é que essa ausência é disfarçada pelo excesso de ruído. Louvores intensos. Palavras bonitas. Pregações aplaudidas. Uma igreja barulhenta demais para ouvir o Senhor batendo. Cristo está do lado de fora. E o que há do lado de dentro? Agitação. Programações. Produção. Uma espiritualidade de alto volume, mas de pouca profundidade. E a porta, trancada por dentro, se torna mais espessa a cada semana, com cada culto que ignora sua presença. Charles Spurgeon advertiu: há hinos que sobem aos céus como fumaça vazia, porque saem de corações onde Cristo não habita. Essa é a realidade oculta por trás de muitos ajuntamentos. Enquanto a congregação canta, o noivo chora. Ele bate, não com raiva, mas com tristeza. Ele bate para que alguém, mesmo um só, ouça. Mas a música está alta demais. Os olhos estão fixos demais no palco. O coração está entretido demais para perceber o som do Espírito. Jesus não entra onde não é desejado. Ele não participa como um figurante. Ele é o centro, ou está do lado de fora. E o problema não é a música em si, não é a estrutura, não são as luzes, é o coração, porque o culto verdadeiro é menos sobre o que se faz e mais sobre quem está presente. Em Laodiceia, Jesus não estava. Isso é mais do que simbólico, é trágico, porque não estamos falando de um erro doutrinário simples. Estamos falando de uma igreja inteira que perdeu a presença, mas continuou funcionando, como se nada tivesse acontecido. Quantas igrejas hoje celebram aniversários, fazem campanhas, vivem lotadas, mas Jesus não está nelas? Ele foi deixado de lado, silenciado, substituído. E quando o Espírito Santo se retira, raramente há barulho, só silêncio e formalidade.
Spurgeon, com seu olhar profético, disse: quando o espírito se afasta, o homem compensa com um espetáculo. A alma vazia precisa de fumaça e som para parecer cheia. É exatamente isso. A ausência da presença real de Cristo está sendo substituída por técnicas humanas. O louvor se torna uma performance, a oração, um ritual, o sermão, uma palestra. Tudo bonito, tudo polido, mas sem vida, porque Cristo está fora, e ele não apenas bate, ele fala. O texto diz: se alguém ouvir a minha voz, isso significa que ele ainda está chamando. Mas a pergunta é: quem está ouvindo? Talvez a maior idolatria da nossa geração não seja ao dinheiro ou ao prazer, mas ao próprio culto. Muitos amam a experiência do culto mais do que o Senhor do culto. Muitos choram com a música, mas não se arrependem diante da palavra. Muitos se arrepiam com a atmosfera, mas continuam trancando a porta do coração. Spurgeon clamava: não queremos sensações, queremos o Salvador. Não queremos fumaça, queremos fogo. Não queremos performance, queremos a presença. O fogo do céu não pode ser simulado. A presença de Deus não pode ser manipulada. Ou ele entra porque há arrependimento, ou ele continua batendo do lado de fora. E a pergunta é: até quando? Até quando Jesus vai bater antes de se calar? Apocalipse 3:20 é uma advertência, mas também é uma última chance. Um grito do céu para a igreja que ainda tem tempo de abrir. Não adianta reformar a liturgia se o coração permanece fechado. Não adianta melhorar a programação se o noivo está do lado de fora. O barulho não engana Deus. A agitação não substitui a intimidade. E nenhum louvor é verdadeiro se o coração continua fechado para o Senhor da glória. Ele continua batendo e chamando, não com raiva, mas com amor ferido. E talvez enquanto a multidão canta, ele ainda espere que alguém escute. Porque às vezes só precisa de um para abrir a porta e deixar a luz voltar a brilhar. Cristo está à porta, ele bate. Mas há um detalhe que muda tudo. A maçaneta está do lado de dentro. O Rei dos Reis não arromba. O Senhor da igreja não invade. Ele espera que alguém deseje sua presença o suficiente para se levantar e abrir. Isso é graça, mas também é julgamento. A igreja de Laodiceia não perdeu Cristo por acidente. Ela o substituiu. Ela fechou a porta voluntariamente, ainda que inconscientemente. Ela se tornou tão cheia de si, tão confortável em sua riqueza, tão confiante em sua estrutura, que já não via mais a necessidade do noivo. E por isso ele se retirou e passou a bater. O que Jesus quer, afinal? Por que ele bate? Porque ele insiste, o texto responde: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus quer comunhão real, não aparência, não formalidade, não religião de superfície. Ele deseja uma mesa posta, uma intimidade restaurada, um tempo sagrado de presença. Mas tudo isso só acontece quando a porta se abre. Spurgeon disse: Cristo não se satisfaz com visitas rápidas. Ele entra para ficar, para cear, para reinar. E isso revela algo precioso. Jesus não está apenas chamando a igreja como instituição. Ele está chamando alguém. Ele diz: se alguém ouvir. Isso significa que mesmo dentro de uma igreja morna, é possível que exista uma alma ainda viva. Alguém que ouve. Alguém que sente. Alguém que reconhece a ausência e se entristece por isso. Alguém disposto a se levantar. Talvez você seja esse alguém. Você já sentiu que o culto perdeu o sabor? Que a palavra perdeu o peso? Que a música não toca mais o espírito? Talvez não seja apenas cansaço. Talvez seja o próprio Cristo mostrando que a porta foi fechada e precisa ser aberta de novo. O problema é que abrir a porta exige algo que poucos querem entregar: rendição. Porta da alma não se abre com palavras bonitas. Não se destranca com emoção. Ela se abre com quebrantamento, com arrependimento,
com fome real da presença. E isso é raro num tempo onde a fé virou performance e a santidade virou opção. Spurgeon, ao pregar sobre esse texto, alertou: a igreja pode ser grande, mas se Cristo está do lado de fora, tudo é ilusão. Quantas igrejas têm nomes famosos, agendas cheias, redes sociais ativas, mas não têm Cristo? Quantos cristãos têm Bíblia no celular, cruz no pescoço, louvor na playlist, mas a porta do coração permanece trancada? Cristo quer entrar, mas não para ser um hóspede. Ele entra como Senhor. Ele entra para mudar a ordem da casa, para purificar o altar, para restaurar o culto verdadeiro. E por isso muitos o mantêm do lado de fora, porque não querem perder o controle. Sim, ele vai reorganizar tudo. Ele vai mexer em coisas escondidas. Ele vai confrontar pecados escondidos atrás de títulos e cargos. Ele vai exigir prioridade. Mas em troca, ele oferece algo que nenhum culto vazio pode simular: comunhão viva com o Deus vivo. O convite está feito. Ele bate, ele fala, mas ele não força. A porta segue no mesmo lugar, por dentro, e a chave está em suas mãos. Abrir ou não abrir, ceder ou resistir, a escolha é sua. A eternidade escuta o som da sua decisão. E se você acha que Cristo não bate mais, ouça com atenção. Ele ainda chama, ele ainda busca, ele ainda se revela àqueles que o querem de verdade. Não se engane. Há glória do lado de dentro, mas só para quem abre. E quando você abrir, ele não entrará com cobrança. Ele entrará com ceia, com presença, com restauração. E aquilo que era frio voltará a arder. Aquilo que era seco voltará a florescer. Porque onde Cristo entra, tudo muda. Mas a porta ainda está trancada. E ele ainda espera. O convite de Cristo em Apocalipse 3:20 termina com uma promessa: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para muitos, isso soa como algo poético, romântico, reconfortante. Mas para aqueles que conhecem a linguagem espiritual da Escritura, essa frase carrega um peso tremendo. Porque na Bíblia, a ceia não é apenas alimento, é aliança, é julgamento, é presença santa. Jesus não entra apenas para oferecer consolo, ele entra para compartilhar uma mesa sagrada. E quem se assenta com ele precisa estar limpo. A ceia com Cristo não tolera máscaras nem religiosidade fria. Ela exige verdade, pureza, fome real da presença de Deus. E é por isso que muitos recusam abrir a porta, porque sabem que se Cristo entrar, tudo será revelado. Spurgeon alertou: não. Se senta à mesa com Cristo e permanece o mesmo. Ou você é transformado, ou você se condena. Na ceia espiritual, ou há comunhão, ou há juízo. A própria ceia do Senhor, segundo Paulo, é ocasião de bênção ou maldição, dependendo do coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. Muitos adoecam, muitos dormem espiritualmente, porque se aproximam da mesa sem discernir o corpo. Agora, imagine, se até a ceia simbólica da igreja exige santidade, quanto mais a ceia real com Cristo, quando ele entra no íntimo da alma. A presença do Senhor é gloriosa, mas jamais casual. O Deus que partilha o pão é o mesmo que purifica o altar. Ele entra com amor, sim, mas também com olhos de fogo. Ele se senta à mesa com graça, mas também com verdade. E a verdade sempre revela o que os homens escondem. Por isso, há tantos que preferem manter a porta trancada. Não por ignorância, mas por medo. Medo de perder o conforto do pecado. Medo de ser exposto. Medo de encarar o vazio que há por trás de tanto barulho religioso. Mas aqui está o paradoxo. O mesmo Cristo que revela a sujeira é o único que pode lavar. O mesmo que confronta é o que cura. O mesmo que julga é o que salva. Se você abrir a porta, ele entrará. Não para te humilhar, mas para te restaurar. Spurgeon disse: a maior tristeza de Cristo
não é ser rejeitado pelos ímpios, mas ser ignorado pelos que se dizem seus. E isso nos confronta. Será que temos nos acostumado com um Cristo do lado de fora? Será que nossos cultos suportariam sua presença? Ou será que o expulsaríamos novamente por mexer em nossos ídolos? A ceia dele não é fast food espiritual, não é momento emocional. É um altar. E quando ele senta com o homem, tudo muda. A oração se torna viva. A Bíblia se torna espada. O louvor se torna lágrima. A fé se torna fogo. Mas isso só acontece depois que a porta se abre. Se você tem fome dessa presença, fome real, saiba, ele está próximo. E ele não quer apenas visitar. Ele quer cear. Ele quer fazer morada. Mas antes disso, o altar precisa ser limpo. O orgulho precisa ser quebrado. E a verdade precisa ser dita. A ceia é a promessa. Mas também é o crivo. E muitos, ao ouvirem a voz de Cristo, correm. Outros se ajoelham. A pergunta é: o que você fará se alguém ouvir a minha voz? É assim que Cristo continua o chamado. Não se trata apenas de bater. Ele fala. E é aqui que muitos se perdem. Porque imaginam que o chamado de Jesus virá com trovões, sinais, luzes. Mas não. Ele fala baixinho. Ele fala no íntimo. E só quem tem sede consegue ouvir. A igreja de Laodiceia era surda. Ela ouvia suas próprias músicas, ouvia seus próprios aplausos, ouvia suas próprias vozes, mas havia perdido a audição espiritual. Cristo chamava e ninguém ouvia. Ele falava, mas estavam ocupados demais com a programação. Charles Spurgeon pregou: os ouvidos do mundo estão cheios demais do próprio ego para ouvirem a voz mansa de Deus. E quantos estão assim hoje? Enchendo os ouvidos de pregações que só dizem o que querem ouvir, de músicas que só alimentam emoções rasas, de ruídos que anestesiam a alma. Mas o som de Cristo? Esse se perdeu no meio da multidão. Mas há um segredo nesse versículo. Um alívio, uma esperança. Se alguém... Não é preciso que todos ouçam. Basta um. Basta que alguém ainda tenha sede. Alguém que tenha coragem de calar o barulho de fora para ouvir o sussurro do céu. Esse alguém pode ser você. Pode ser o jovem frustrado que sente que algo está errado. Pode ser o líder esgotado que sabe que perdeu a presença. Pode ser a mãe que ora em silêncio por um mover real. Pode ser o crente que cansou da religião morta. Pode ser o sedento que ainda acredita que Cristo pode, sim, entrar de verdade. Esse é o som que só ouve quem tem sede. Quem já experimentou o vazio de um culto sem presença. Quem já percebeu que o nome Jesus não garante a presença dele. Quem sabe que sem ele, tudo é ilusão. Spurgeon dizia: Cristo fala à alma, como quem acende uma vela num quarto escuro. Só vê quem está atento, só ouve quem deseja. O que Jesus diz, ele diz: abre. Simples assim. Ele não força, ele não implora, ele convida, ele quer comunhão, mas não disputa espaço. Ele é rei, não hóspede, senhor, não figurante. E por isso muitos não o ouvem, porque ele não fala como o mundo, ele não grita como a multidão. Ele fala como um pastor que conhece suas ovelhas. E só quem o conhece reconhece sua voz. Você reconhece? Se a sua alma ainda se incomoda com a ausência da presença, se o seu coração ainda chora pelo fogo que se apagou, se ainda existe dentro de você uma chama, por menor que seja, que deseja algo mais, então ouça, porque ele está falando. A porta ainda está fechada, mas ainda há tempo. A voz ainda chama, a graça ainda alcança, mas o tempo está passando. A indiferença está se tornando o novo normal. E o risco não é só viver sem Cristo, é se acostumar com isso. É fazer da ausência uma liturgia. É seguir a vida inteira com a porta trancada, achando que está tudo bem, quando o dono da casa nem entrou.
Spurgeon chorava por isso. Ele dizia: há igrejas que não veriam diferença se o Espírito se retirasse. Isso é tragédia. Não seja mais uma. Não viva surdo à voz que ainda chama. Não se perca na multidão dos que cantam alto, mas não escutam, porque aquele que ouve, será visitado. Jesus ainda está batendo. Ainda há tempo. Mas nem sempre será assim. Apocalipse 3:20 é um versículo cheio de graça, mas também repleto de urgência. Ele bate, ele chama, ele espera, mas não eternamente. Um dia, o silêncio será a resposta. Um dia, a porta que podia ser aberta pelo arrependimento será fechada pelo juízo. O convite de Cristo é real, profundo e presente, mas o tempo é limitado. Laodiceia foi avisada, e a história mostra. Quando uma igreja não ouve, ela é vomitada. Quando um coração não abre, ele se endurece. Quando uma geração resiste, o espírito se retira. Spurgeon alertava com lágrimas. O espírito não permanece onde não é desejado. Ele bate, depois ele parte. E é essa a dor que muitos só percebem tarde demais. Viveram anos dentro de templos, mas nunca deixaram Cristo entrar de verdade. Conheceram versículos, cantaram coros, serviram em ministérios, mas jamais abriram a porta. E qual é a consequência disso? Vidas sem transformação, cultos sem presença, igrejas sem fogo, corações sem quebrantamento, fé que não muda nada. Uma geração que fala de Deus, mas não conhece sua voz, que se reúne em nome dele, mas não sente sua glória, que se alimenta de palavras, mas morre de fome espiritual. Cristo não foi embora por falta de espaço. Ele foi deixado de lado. Ele se retirou porque a casa estava cheia de tudo, menos dele. E agora, do lado de fora, ele bate, e espera, e chama. Mas isso não dura para sempre. A porta de Noé se fechou. A porta da Arca da Aliança foi levada. O véu do templo se rasgou. E em todas essas imagens, vemos um Deus que visita, mas também que parte. Um Deus que ama, mas também que julga. Um Deus que espera, mas que não é zombado. Você acha que tem tempo? Você acha que vai abrir mais tarde? Que vai se entregar quando as coisas se acalmarem? Que ainda tem mais alguns anos para decidir? Não se engane. O tempo da visitação é santo. O momento em que ele chama é o agora. Depois pode ser tarde demais. Spurgeon gritava do púlpito: se o Senhor te visitar hoje e não encontrar a porta aberta, será que voltará amanhã? Essa pergunta precisa queimar no coração, porque a maior tragédia não é a perseguição, não é a dor, não é a perda. A maior tragédia é Cristo ir embora em silêncio. É o Espírito sair sem alarde. É continuar funcionando religiosamente, mas já sem céu. Por isso, ele ainda bate. Porque há amor, porque há graça, porque ainda há esperança, mas a decisão é sua. Abra a porta, não com palavras, com rendição, com verdade, com lágrimas. Abra não para que ele entre como hóspede, mas como rei, como dono, como o amado que você sempre disse que adorava, mas nunca deixou reinar. Hoje, ele está à porta, e ainda bate. Amanhã, talvez não mais. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você percebe que Cristo tem estado do lado de fora, se você ainda ouve a batida dele chamando sua alma, não endureça o coração. Escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir a porta antes que seja tarde. E se ainda não é inscrito no canal A Escola do Príncipe, inscreva-se agora para receber mensagens que confrontam, despertam e trazem de volta o verdadeiro Evangelho. Aqui, não pregamos conforto, pregamos a cruz. Não buscamos aplausos, buscamos a presença, que o Senhor encontre em nós um coração aberto, uma alma rendida e uma porta escancarada para a sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.